O rei Davi escreveu no Salmo 21, verso 1. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Eu acredito que Paulo estava neste contexto quando escreveu em Filipenses capítulo 4 e verso 4, dizendo: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos meditar em Filipenses 4 e 4, no que Paulo quer ensinar sobre a alegria. E é tudo bem parecido e relacionado com o que Davi também quis ensinar com alegria. Porque tanto a vida de Davi como a vida de Paulo não foram uma vida fácil, uma vida leve, assim como a nossa também não é. Alegrai-vos. Os filhos da mulher, descrita em Provérbios, capítulo 31, verso 28, a chamam de mulher feliz. Que legal, né? Então, a alegria é uma coisa que as pessoas vê. Então, se eu não vejo uma expressão alegre, logicamente, aquele coração não é um coração triste, apesar de que a boca esteja dizendo que está feliz. Então, a alegria do nosso ser, ela é expressada para fora e a família diz que você é alegre. Ou a sua família, as pessoas que estão perto de você, diz que você está sempre mais reclamando do que alegre, do que cantando. E para ser alegre não precisa cantar, basta que você esteja bem e as pessoas percebem que você está bem. Será que dá para ser feliz nos dias de hoje? A alegria, você vê que Paulo aqui, alegrai-vos sempre. A alegria é ordenada, portanto, ela não é uma opção, é uma ordem. A gente tem que se alegrar, tem que estar feliz. Aliás, a gente tem todos os motivos do mundo para estar feliz, para estar alegre e viver momentos de felicidade, se a gente tiver um coração grato. A alegria não é um substantivo. Aqui nessa frase de Paulo, não é um substantivo, mas sim um verbo. E esse verbo está no imperativo. Alegrai-vos. Tem alguma tradução que está escrito regozijai-vos. Tudo bem. E isso não nos dá o direito de sermos tristes. Portanto, ser triste é um pecado. Agora, Paulo continua. Alegrai-vos. Tá bom, Paulo, já me alegrei. Tá tudo bem? Não. Alegrai-vos sempre. Então, as três palavras-chave deste versículo, Filipenses 4:4, é alegrai-vos sempre no Senhor. Então, a segunda palavra é sempre. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Sempre significa que além de ser que a alegria, além de ser imperativa, é ultra circunstancial, ou seja, ser feliz quando tudo vai bem é fácil. Mas Deus nos dá uma ordem: seja feliz, apesar das circunstâncias. Porque você não está entendendo, eu é que sei o que é bom para você. Então, seja feliz, faça a sua parte, porque a outra parte Deus está fazendo. Então, o que é alegria? O que é, então, essa alegria? Eu quero ser alegre. O que é essa alegria? Primeiro, eu vou dizer o que alegria não é. A alegria não é um sentimento. A alegria não é uma emoção. A alegria não é a ausência de coisas ruins e nem tampouco a presença das coisas boas. E agora vamos então responder o que é então a alegria. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus Cristo. Bom, então eu tenho todos os motivos, porque quem tem Jesus tem tudo.
A terceira chave do versículo é: em quem eu vou me alegrar? A alegria, alegrai-vos sempre no Senhor Jesus. Entendeu por que Paulo, então, manda você e eu nos alegrarmos no Senhor? Porque sem Jesus é impossível ser feliz. Toda alegria e riso que é feito sem Jesus é tudo como se fosse fumaça, tá? Do fogo que arde. Então, a alegria no Senhor é a brasa ardente, que mesmo diante de um caixão, você está em paz. Mesmo diante de uma circunstância terrível, você está em paz. Ah, mas por que é masoquista? Não, porque nós cremos que o Senhor tem poder para virar o jogo, virar a circunstância. Então, esta alegria é imperativa e é incircunstancial e é cristocêntrica. Então, não depende das circunstâncias e é a alegria do Senhor, é Cristo que nos dá alegria. Muitos cristãos refletem um rosto cheio de tristeza. Por que será, hein? Será que a alma desse cristão está sofrendo tanto? Será que aconteceu com esse cristão, com esses cristãos, o mesmo que aconteceu com o rei Davi? Lá em 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi chega em Ziclag e leva um golpe da decepção, quando vê a sua cidade de refúgio queimada. Davi chorou tanto, mas tanto, e depois parou o choro e perguntou a Deus: o que eu faço agora? Persigo os inimigos? Mas será que eu vou alcançá-los? Ou seja, Deus, aceito passivamente a derrota ou devo reagir? E sabe o que Deus respondeu? Reaja, porque o que o inimigo levou terá que devolver. Nosso Deus é o Deus da restituição. Ou seja, Deus pode trazer de volta a alegria do nosso coração, a paz para a nossa casa, a harmonia para os nossos filhos e casamento, mas para isso precisamos identificar quais os ladrões que estão roubando a nossa alegria. Cada capítulo desta carta de Paulo fala desses ladrões. Vamos identificá-los para podermos combater. Porque como que eu vou combater um inimigo se eu não conheço? E aqui, o primeiro ladrão está em Filipenses 1, verso 12, que diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Então, aqui está o primeiro ladrão da nossa alegria. As coisas que nos acontecem todos os dias. Essas coisas são as circunstâncias da vida. Então, as circunstâncias da vida é o primeiro ladrão que acontece, que rouba a nossa alegria, se a gente não tiver cuidado. Querendo ou não, e às vezes chegam de súbito, como uma doença incurável, perda financeira, divórcio, morte. Essas e outras podem levar nossa alegria e, se não tomarmos cuidado, a qualquer momento ela nos rouba. Então vamos agora perguntar para Paulo: que coisas são essas? Ele fala assim: olha, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram. Paulo, por favor, nos conte, o que é que te aconteceram? Que coisas são essas que te aconteceram? Que circunstâncias são essas? Aí Paulo vai responder: fui perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, exortado e chamado de tagarela em Atenas, impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso,
preso em Jerusalém, naufrágio, picado por cobra, fui algemado e preso, mas quero que saibam que tudo isso contribuiu para o progresso do evangelho. Que coisa incrível! Paulo mostra que não tem medo de nada, porque sabe que Deus dirige o seu destino. E você, tem medo de quê? Saiba que Deus dirige o teu destino. Ele te disse: não te desampararei e nem te deixarei em momento algum. A prisão de Paulo, lá no capítulo 1, diz que toda a guarda pretoriana se converteu ao evangelho. Olha o que diz o verso seguinte: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, a guarda pretoriana se converteu ao evangelho. E que guarda pretoriana é essa? Só para a gente saber, a guarda pretoriana tinha aproximadamente 16 mil soldados de elite que faziam parte desta guarda pessoal do imperador. Eram aquelas pessoas que estavam ali andando no palácio e também dando ordem nas prisões. Toda a guarda pretoriana, 16 mil soldados do imperador, se converteram ao evangelho. Porque Paulo estava preso, não podia ir ao campo. Então começou a escrever cartas. A primeira carta que escreveu na prisão foi para Éfeso, Filipos, os Colossos e Filemão. Então escreveu para os Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E se não fosse a prisão, talvez nós não teríamos estas joias, acessos a essas cartas maravilhosas em nossa vida. Então, o que nos resta crer é que nós devemos confiar nas mãos da providência de Deus, que nos dirige nosso destino. Vamos confiar, porque tudo que Deus faz é para nosso bem. Então, para que a circunstância não levem embora nossa alegria, temos que olhar para a perspectiva da vida pela perspectiva de Deus. Até Paulo mesmo diz, nós temos que ter a mente de Cristo e sempre ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você, amado ouvinte, ama a Deus? Então fique em paz. O que está te acontecendo está cooperando para o teu bem. Vamos a um exemplo. Uma criança olha o bordado da mãe de baixo para cima, ou seja, pelo avesso. E aí ela diz para a mãe: mamãe, que coisa feia que a senhora está fazendo. A mãe entende que o filho está vendo de baixo para cima. O desenho está vendo pelo lado do avesso. O que ela faz? Com muito amor, coloca o filho em seu colo e diz: filho, agora olha esse bordado que a mamãe está fazendo pelo lado certo, de cima para baixo. E aí a criança olha o bordado e vê muita beleza. Às vezes nós estamos vendo a vida assim, pelo lado do avesso, cheia de linhas soltas. Mas Deus um dia nos sentará em seu colo e nos mostrará que todas as coisas contribuíram para o nosso bem e nós nem sabíamos. Quando nós vermos as coisas de cima para baixo, as coisas têm um outro ângulo, mudam, e Deus vê as coisas de cima para baixo. Ele está no alto. Ele diz: os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Os meus planos são maiores que os planos de vocês. Então vamos olhar a vida pela perspectiva de Deus, para que as circunstâncias da vida não nos roubem a alegria.
O segundo ladrão da alegria está em Filipenses capítulo 2 e versos 3 a 5, que diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aqui Paulo está falando sobre o segundo ladrão da nossa alegria. O segundo ladrão da nossa alegria são pessoas. Pessoas roubam a nossa alegria, porque elas nos decepcionam, mas nós também decepcionamos elas. Daí a necessidade de perdão. Sem perdão, não há saúde emocional, não há saúde espiritual, não há saúde social. Perdão é absolutamente muito necessário. Se eu não perdoar a pessoa, também não serei perdoada por Deus. Foi Jesus que disse, ponto final, Deus não muda. Além de ser um prisioneiro da mágoa, e mágoa é como tomar um copo de veneno e achar que quem vai morrer é o outro. O perdão nos cura, nos liberta, restaura, lava a alma, alivia a alma, liberta a mente, alivia a mente e também alivia o coração. A pessoa respira gostoso. O perdão restaura. Perdão é necessário. É a expressão da graça. Jesus ensinou na parábola do credor incompassível que é necessário perdoar. O que recebeu perdão não perdoou e foi entregue aos verdugos para ser flagelados. Como foi essa história? A história foi assim. Alguém devia uma dívida muito alta, 10.000 talentos, que equivalem a 350 mil quilos de ouro, ou seja, são 350 toneladas, 1.000 quilos de ouro. A pessoa precisava viver 150 mil anos para pagar, ou seja, era uma dívida impagável. E o credor chegou e perguntou sobre a dívida. Essa pessoa que devia tudo isso disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, eu vou pagar essa dívida. Mas é claro que o credor sabia que era impossível ele pagar essa dívida. O tamanho dessa dívida era muito grande, era impossível. E sabe o que o credor fez? E esse credor é Deus. Essa dívida era minha e sua. Ele perdoou a nossa dívida. Jesus dando seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, a gente já viver 150 anos para pagar uma dívida é impossível. 150 mil anos para pagar uma dívida é impossível. Porque a nossa trajetória de vida é de apenas 80 anos. Então, o que esse credor fez? Enviou seu único filho e ele resgatou esse título das nossas mãos. Foi para o madeiro e morreu na cruz, deu seu sangue e assim pagou toda a nossa dívida. Mas sabe que aquele credor que recebeu a dívida, que teve essa sua dívida quitada, paga, foi então e cobrou o outro que lhe devia apenas 100 talentos. Era muito pouco. É muito pouco, às vezes, o que as pessoas nos devem. Às vezes, é uma palavra só que foi dita. É qualquer coisa desse tipo. E aquele credor, então, que tinha a pessoa que tinha que receber algo daquela pessoa, não recebeu. Então, aquela pessoa ficou devedora. E ele diz, agora paga o que você me deve. Paga o que você me deve. Ai, não tenho condições. Pelo amor de Deus, eu não tenho condições. E talvez até é uma pessoa que não tem condições de falar
Tá? Então, tenha paciência com ela. Então, a gente, muitas vezes, tem que perdoar. Ah, mas eu fui ofendido. Não tem problema. É melhor perdoar, porque Jesus falou: perdoa. É uma ordem, perdoar é uma ordem. Então, esse é o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus, que nos deu. Então, perdoar também outra pessoa é uma ordem que o Eterno nos deu. Então vamos perdoar, seja lá o que for que a pessoa te fez. Ai, mas a ofensa foi muito. Nossa, dói demais. Tá bom. Perdoa, porque perdoar não é um sentimento, é ordem. Cristo nos perdoou e quanto doeu para ele nos perdoar. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, não está dizendo que ele tem amnésia. Não, jamais. Mas está dizendo que ele nunca mais irá jogar na nossa cara aquele pecado que foi perdoado. Então, quando perdoarmos, é bom que a gente fique atenta, porque nós somos muito fracos. E é facinho da gente falar: mas você lembra aquela vez? Lembra aquele dia? Então, perdoa, não joga mais na cara da pessoa. Está perdoado, está perdoado, está perdoado. Então, não vamos ficar cobrando uma dívida que já foi paga. E se alguém disser algo sobre você, pode dizer: essa dívida já foi paga. Essa dívida já foi paga, está no mar do esquecimento. Então, essa dívida já foi paga. Do contrário, se você não disser isso, não disser com toda certeza que foi paga, as pessoas vão te lembrar dos seus erros e vão roubar sua alegria. Não deixe. O acusador está aí, usando pessoas para roubar nossa alegria. Não vamos deixar. Vamos nos alegrar no Senhor. A igreja de Filipos tinha muitos desses problemas de pessoas. Em Filipenses 4, verso 2, diz assim: olha, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. O que será que essas mulheres estavam sentindo? Ali estava sendo duas mulheres que tinha assim, e não era só o problema dessas duas mulheres. Uma roubava a alegria da outra, mas ali na igreja de Coríntio também tinha muita arrogância, vanglória, partidarismo, egoísmo. O pastor daquela igreja devia não estar suportando mais. E aí, então, Paulo dá uma orientação para que ele ordene, ele pregue, que fale, que todos sintam o mesmo, fazem o mesmo, tenham o mesmo sentimento no Senhor. Porque se nós não aprendermos a ter o sentimento do Senhor, ter a mente de Cristo, a gente fica se degladiando e isso vai roubando a nossa alegria. Ainda no verso 2, ele diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando ele estava na cruz, o que sentimento que ele teve? Olha, em primeiro lugar, Jesus ali naquele sofrimento ardente, doloroso, ele não pensou nele, ele podia estar reclamando, gemendo de dor, mas ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então, em primeiro lugar, Jesus perdoa aqueles que estão cuspindo, ofendendo, falando, antes de pensar na sua dor. Logo, Jesus também fala para o ladrão: hoje mesmo você estará no paraíso. Então, Jesus, além de perdoar, ainda faz uma promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, Jesus é perdoar. E depois, antes de dar o último suspiro, Jesus ainda deixa a sua idosa mãe aos cuidados de João. Então, olha que Jesus pensa em tudo. Nós temos que ter a mente de Cristo. E ele fala: honra teu pai e tua mãe. Então, Jesus perdoou, Jesus prometeu nos dar o paraíso e Jesus honrou a sua mãe até o último suspiro. E
pediu para que o pai perdoasse e tomasse. O terceiro ladrão da nossa alegria está em Filipenses 3, e verso 3,19. E diz assim: olha, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a alegria deles é a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O terceiro ladrão da nossa alegria é exatamente isso, essas coisas terrenas. E essas coisas terrenas se compram com dinheiro. Então, o terceiro ladrão da alegria é o dinheiro. E olha, essa tristeza que pode ocorrer aqui, rouba a alegria, porque o dinheiro vem por causa das preocupações da vida terrena, que a vida terrena nos trouxe. Olha, se a gente pensar, nada trouxemos, nada vamos levar. Então, para que insistir em preocupar-se com as coisas terrenas? Vamos fazer mais a vontade de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Olha que lá no tempo de Ageu, o povo estava construindo o templo, aí os inimigos começaram a pôr na mente deles: vocês estão perdendo tempo, para com isso, vai cuidar das coisas de vocês. E eles assim fizeram. Ficou 18 anos parada as coisas do Senhor e eles foram fazer as suas casas, construir seus confortos, pensar nos seus ventres, nas comilanças. E o que aconteceu? Começaram a plantar e não colher. Recebiam salário e o salário era como entrasse num bolso furado, não parava com eles. Começavam a comer e não saciavam. Aí Ageu, o profeta, disse: olha, está acontecendo tudo isso com vocês porque vocês estão procrastinando as coisas de Deus. Para de ficar adiando as coisas de Deus e faça o que Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. O dinheiro é muito mais do que uma moeda. Dinheiro é o Deus Mamon. E neste altar de Mamon, muitos já se mataram, se divorciaram e se desentenderam e morrem até o dia de hoje. O consumista compra o que não precisa, com um dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que nem conhece. Ou paramos de nos preocupar com as coisas terrenas e busquemos em primeiro lugar as coisas de Deus, ou o amor ao dinheiro roubará a nossa alegria. Pai, neste momento quero te agradecer e abençoar, Senhor, a cada um daqueles que ouviram até este instante. Abençoa, Senhor, as suas casas, as suas famílias e todo o seu círculo de amigos, amizades, porque só o Senhor é Deus. Alegra-nos, Senhor, a cada dia, porque a nossa força depende desta alegria. Muito obrigada, Senhor.